E aí galera, beleza? Aula 5 hoje e nós vamos continuar agora com a nossa química geral, beleza? Então hoje eu vou falar sobre qual a diferença de átomo e molécula. Já falei aí um pouquinho sobre fenômeno químico, fenômeno físico. Agora nós vamos aprofundar, vai ver mais a parte química, né? Como é que funciona, o que é um átomo, o que são moléculas, o que é isso, professor? Qual que é a diferença? Primeiro, o átomo, já expliquei toda a história do átomo, né, galera? Já expliquei como é que funciona. E o átomo, ele é esse cara, ele é o elemento químico, né? Então, o exemplo aqui que eu coloquei, o hidrogênio, o cloro e o nitrogênio. Aí você deve estar perguntando aí, ué, professor, o que são essas bolinhas em volta, né, do átomo? Lembra que eu expliquei para vocês que lá no núcleo são prótons e nêutrons e em volta são os elétrons, ou seja, na eletrosfera. Aqui eu estou representando esses elétrons. Galera, se liga uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Quando um átomo ele apresenta esse elétron, significa necessariamente a última camada dele, beleza? O exercício ele nunca vai colocar o que está na primeira camada, então ele sempre vai colocar o que está na última camada. Então nesse caso o hidrogênio tem um elétron na última camada, o cloro tem 7 elétrons na última camada e o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Por que você falou nesse caso, professor? Isso pode mudar? Claro que pode. Lembra que eu falei que o elétron ele pode sair ou ele pode entrar? Ou seja, ele pode se tornar um íon. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso, o que é íon, o que é cátion, o que é ânion, e aí vocês vão aprender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, o átomo sozinho, ele é um átomo, legal. Agora, quando o átomo está junto com outro átomo, 2 ou mais, ele vai formar as moléculas, beleza? Aqui eu coloquei um exemplo clássico que é o Cl2 e aqui também o H2. Vou mostrar para vocês, ó, que para fazer a nossa fórmula molecular, você escreve dessa maneira, ou seja, H e 2, ou seja, H2, tá? Significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e juntos ele forma então uma molécula, beleza? É muito simples isso. Como assim, professor? Ele sozinho é um átomo, mas ele junto, ele forma uma molécula, porque ele tem um conjunto de átomos, beleza? E aqui então nós temos o Cl2. Cl2 porque eu tenho 2 átomos de cloro e uma molécula de cloro. Tranquilo? Muito simples então. Aqui vocês têm aqui a diferença entre substância simples e substância composta, beleza? O que é uma substância simples? Substância simples é o que apresenta o mesmo átomo, tá? Várias vezes, repetidas vezes. Ou seja, nesse caso, ó, tem um oxigênio ligado a outro oxigênio. Um cloro ligado a outro cloro. Um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Um nitrogênio ligado a outro nitrogênio. Por que é simples? Porque eu não tenho nenhum átomo diferente. Vocês estão vendo que é só repetido? O com O, N com N, H com H, Cl com Cl. São átomos repetidos, beleza? Se eles são repetidos, eu tenho uma substância simples. Legal? Aqui eu já não tenho uma substância simples. Muito fácil de ver que eu tenho uma substância composta. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio, tá bom? Diferente do hidrogênio, diferente do hidrogênio. Aqui eu tenho uma molécula de água, que é uma substância composta, porque eu apresento um átomo de oxigênio que é diferente dos hidrogênios. Aqui a mesma coisa, galera. Ó, se liga. Aqui eu tenho um carbono, que é diferente do oxigênio, diferente do oxigênio. Também substância composta. NaCl, galera. Olha como é diferente isso daqui. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu não vou explicar, não vou entrar ainda em ligação química, porque vai ter uma aula só de ligação química, que aí eu vou explicar o que é íon, o que são ligações iônicas, covalentes e tudo mais. Então, por enquanto, eu não vou falar sobre o porquê que é uma linha só, aqui só tem uma linha, aqui tem 3 linhas. Já já vocês vão aprender sobre isso. O que eu quero passar para vocês hoje é a diferença de átomo e molécula. Beleza, gente? Antes da gente ir para a próxima lousa e continuar a nossa aula, eu gostaria de deixar muito claro, isso que está aqui, ó, é a nossa fórmula molecular. Nós teremos 3 tipos de fórmulas que nós vamos aprender durante o nosso curso, nosso extensivo Enem. A nossa primeira fórmula, então, que a gente aprendeu primeiro, é a nossa fórmula molecular. Depois eu vou passar para vocês o que é a fórmula estrutural
e depois o que é fórmula de Lewis. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então ficou muito clara a diferença de átomo e molécula. Beleza? Agora na próxima lousa eu vou falar para vocês qual a diferença de misturas. Tudo bem? Mistura homogênea, heterogênea e coloide. Vai? Galera, agora nós vamos entrar num assunto um pouco mais profundo, que é sobre misturas, beleza? Tanto mistura homogênea quanto mistura heterogênea. Ainda tem uma terceira parte que eu vou falar depois, né? Que é mais uma lousa ainda nessa aula, mas ela tá curta, então não tá nada demais também. Antes de falar o que é mistura homogênea e heterogênea, eu tenho que falar para vocês o que é uma solução, né? Não uma solução, né? Então, uma solução nada mais é do que soluto mais solvente, né? Não um soluço alto, beleza? Então não é uma solução e sim uma solução. Beleza? Então, gente, solução é uma junção de duas coisas. Professor, o que significa essa junção de duas coisas? É muito simples. Soluto vai estar sempre em menor quantidade. Solvente vai estar sempre em maior quantidade. Então, por exemplo, quando você mistura lá água e sal, quem está em maior quantidade? A água, porque a água ela vai dissolver o sal. Olha que louco. Então a água é o solvente nesse caso, beleza? E o sal é o soluto. Pensa o seguinte, imagina que alguém vai entrar na sua casa. Essa pessoa que está entrando na sua casa, ela é dissolvida pela casa, beleza? Então a casa é o solvente, essa pessoa é o soluto. Tá? Então essa pessoa nada mais é do que apenas mais uma coisa que está ali dentro daquela casa, mais um objeto, né? Mais um corpo, beleza? Então todos esses corpos móveis, as outras pessoas que estão na casa, todas essas pessoas são soluto. A casa em si é o solvente, porque ela abraça, beleza? Ela está em maior quantidade. Então no caso de água e sal, tá? A água é o solvente e o sal é o soluto. Ficou muito claro isso, né? Beleza? Muito tranquilo isso aqui. Aí nós temos duas classificações, homogênea e heterogênea. Se liga numa coisa muito legal para a gente nunca esquecer. Vamos começar com a homogênea. Homo, né? Homo vem de igual. Legal? Homo vem de igual. Então, homogênea vai apresentar apenas uma fase. Beleza? Não pode esquecer isso. Uma fase, tá? O que significa uma fase, professor? Quando eu coloco lá esse soluto e esse solvente, eu não posso mais enxergar nada a olho nu. Se eu enxergar ali uma diferença de fases a olho nu, quer dizer então que não é homogêneo. Você bate o olho, você não enxerga mais a diferença, né? Então, água e sal é esse exemplo que eu estou passando para vocês, que se você coloca o sal na água, você vai dissolver esse sal na água, então você não vai mais enxergar duas fases, você vai enxergar uma fase só. Beleza? Então isso é uma classificação homogênea. Beleza, professor, e o que significa esse menor aqui, que 1 vezes 10 a menos 9? Gente, sempre a homogênea vai estar classificado nessa parte de menor do que 1 nanômetro, por isso que eu não consigo enxergar a olho nu. Olha que louco, que legal! Então ele é menor do que 1 nanômetro, isso faz com que eu não consiga enxergar a olho nu, por isso ela tem apenas uma fase. Beleza? Muito tranquilo, água e sal é o nosso primeiro exemplo. Vamos então para a heterogênea, né? Nesse caso, para vocês, eu coloquei água e areia. Gente, repare o seguinte, nesse caso, a areia ela é mais densa, a gente já falou sobre densidade na aula anterior, né? E a água, ela é menos densa, então a água vai ficar em cima, a areia ela vai ficar toda depositada embaixo. Só que você vai enxergar a areia ali, né? A areia ela não vai dissolver na água, então você consegue enxergar a areia, ou seja, heterogênea, mais do que uma fase. Olha que legal, nesse caso são duas fases. Beleza, gente? Então se eu tenho duas fases, eu tenho heterogênea. Professor, qual que é o tamanho disso, já que tem duas fases, né? Ela é maior do que 100 nanômetros, gente. Ela é bem grande, grande, lógico, né? Para o parâmetro, né? Para o que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, ela, sim, você consegue enxergar a olho nu. Você olha um copo com água e areia, você consegue enxergar a areia, ou seja, heterogênea. Beleza, gente? Agora nós vamos a alguns exemplos que nós vamos trabalhar juntos. O primeiro exemplo é água mais gelo. Aí você vai falar, ué, professor, água mais gelo? Água e gelo não é a mesma coisa? Sim, só que a água está no estado físico líquido
e o gelo no estado físico sólido. A gente já trabalhou o estado físico da matéria, então você já sabe o que significa. Eu já falei que o gelo tá todo mundo juntinho, já o líquido já não tá tão todo mundo juntinho, né? Já tá começando a ficar separado. Legal? Então vamos lá. Vamos olhar essa água e gelo aqui, tá? Nesse caso eu coloquei água e aí eu vou colocar o gelo aqui. Beleza? Beleza. Nesse caso então, você está conseguindo enxergar, você bate o olho e você fala, ô professor, beleza, aqui eu sei que é a água, tá? E aqui eu sei que aqui é o gelo, então eu enxerguei. Se eu enxerguei, eu tenho quantas fases? Eu tenho uma fase ou duas fases? Lembra que eu falei para vocês? Uma fase eu não enxergo, duas fases eu enxergo. Se você enxergou, isso tem duas fases. E se eu tenho duas fases, eu vou colocar de outra cor aqui, bem legal. Isso aqui é heterogêneo. Aí você vai falar assim, não, professor, não é não. Não é não, professor, é água e gelo, é a mesma coisa, não pode ser heterogêneo, né? Tem que ser igual. Não, galera, é heterogêneo porque ele tem a fase diferente, estado físico diferente, tá? Um é sólido, o outro é líquido. Ou seja, se eles são diferentes, se eles têm essa propriedade diferente, eu não posso enquadrar como homogêneo, e sim como heterogêneo. Beleza? Só que se perguntar, isso pode acontecer, aparecer assim na prova de vocês, tá? Isso pode acontecer. Ele fala assim, ó, quantas fases, né? Então, fases, e qual que é o número de fases? E quantos componentes? Componentes, tá? E qual que é o nome da mistura? O nome da mistura eu já falei que é mistura heterogênea. Fases, duas fases. Então você vem aqui, olha que legal, duas fases. Componentes, galera, quantos componentes eu tenho? Um só, porque eu só tenho água. Olha que louco. Água no estado sólido e água no estado líquido. Beleza? Então eu tenho um componente e esse mesmo componente está apresentando mais do que uma fase. Muito legal isso, gente. Então agora vocês começaram a entender a diferença de mistura homogênea para mistura heterogênea. Antes de terminar a nossa segunda parte da aula, que ainda tem mais uma parte para a gente finalizar a aula, eu gostaria de passar mais um exemplo para vocês, que é nessa mesma pegada aqui, só que com uma pequena diferença. Por exemplo, eu só coloquei para vocês com dois componentes, né? Até dois componentes. Agora, se tiver mais do que dois componentes, professor, o que eu faço? Então vamos lá, vamos para o exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Vamos supor que a banca peça para vocês o seguinte: água mais óleo mais areia. A primeira coisa que se deve fazer para uma questão como essa, para uma pergunta como essa, é desenhar. Porque aí, através da densidade, você sabe onde cada componente vai estar e daí você parte para descobrir quantas fases, quantos componentes e qual tipo de mistura que é. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar isso aqui, tá? Vamos lá. Muito simples. Desenho um copo, tá? Nesse caso, a gente tem que ter o conhecimento que o óleo ele é menos denso do que a água. Beleza? O óleo ele tem uma densidade de 0,8 aproximadamente, a água tem 1. Então a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Beleza? Então se eu sei disso, eu sei que o óleo vai estar aqui, ó, boiando. Tá bom? Então vai ter uma camada de óleo aqui em cima, tá? E aí, num processo intermediário aqui, eu vou ter uma camada de água. Beleza? E lá no fundo eu vou ter uma camada de areia. É bem simples, tá? E aí eu consigo, gente, identificar as três fases a olho nu. Você consegue enxergar o óleo, você consegue enxergar a água e você consegue enxergar a areia. Ou seja, todos esses estão acima de 100 nanômetros. Olha que louco, você já bateu na cabeça, fala, eu enxergo isso, está acima de 100 nanômetros, então isso é heterogêneo, beleza? Então aqui eu venho aqui e coloco que tipo de solução? Solução heterogênea. Legal? Heterogênea. Gente, uma observação que eu queria passar para vocês é o seguinte: muitos livros didáticos traz para vocês o seguinte: no lugar de solução, traz suspensão, tá? Então só toma cuidado com isso, é um nome muito simples, é só trocar solução com suspensão, porque eles
passam o seguinte: solução é tudo igual, então solução só pode ser homogênea. E suspensão só pode ser heterogênea. Mas não é assim em todas as linguagens. Inclusive o Enem já cobrou como solução heterogênea, tá bom? Então só toma cuidado com isso, se aparecer suspensão, quer dizer isso, heterogênea. Beleza? Porque algo está suspenso. Legal? Beleza, então heterogênea, porque tem mais do que uma fase. Aí pergunto o número de fases para vocês. Qual que é o número de fases, gente? Qual que é o número de fases que tem aí? Eu tenho 3 fases, né? Tenho 3 fases, beleza? E para finalizarmos, componentes. Então, gente, nesse caso, olha aí, componentes eu tenho 3. Areia, água e óleo. E em alguns casos ainda pode colocar ali, por exemplo, gelo. Vamos supor que apareça o gelo aqui. E nesse caso eu teria 4 fases e aí o componente ia continuar em 3, porque água e gelo é a mesma coisa. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre coloide. Coloide é uma coisa que sempre aparece nos vestibulares e muita gente tem dificuldade de entender o que é um sistema coloidal, o que é um coloide. Primeira coisa, calma, que não é muito diferente de homogêneo e heterogêneo. Na verdade, é um intermediário entre esses caras. Se liga o porquê. Um coloide a gente vai usar, no lugar de soluto e solvente, a gente usa disperso e dispersante, que na verdade é a mesma coisa. São termos para usar. Disperso seria o soluto, dispersante seria o solvente. Professor, mas o que seria então um coloide? Por que ele não se enquadra em solução ou suspensão? O coloide, por ser um intermediário, ele abre então essa nova maneira de estudar. O exemplo é, sabe aquele dia que você acorda pela manhã, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, nas férias, né? Porque durante as aulas você acorda mais cedo. Aí, quando você vai abrir uma fresta da janela, aparece um raio de luz. Nesse raio de luz, você consegue enxergar aquela poeirinha. Isso é chamado de efeito Tyndall. Sabia? Efeito Tyndall nada mais é do que você enxergar esse disperso, que na verdade ele está meio que se tivesse dissolvido no ambiente, mas não tá. É como se fosse realmente um intermediário. Por isso que eu coloquei para vocês. Para a gente saber quando ele é um coloide, ou seja, quando ele não está totalmente dissolvido, vocês vão ver que ele vai ter que estar entre 1 nanômetro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 9, e 1 micrômetro, que é 1 vezes 10 a menos 6. Quando ele estiver nessa faixa de 1 vezes 10 a menos 9 e 1 vezes 10 a menos 6, será então um coloide. Beleza? Vamos lá então para os nossos exemplos, para a gente finalizar a nossa aula e aí terminar essa parte de mistura. Tanto a mistura homogênea como a mistura heterogênea e a mistura coloidal. E também falamos a diferença de átomos e moléculas aqui. Aerossol é o primeiro exemplo, né? Ah, professor, verdade, né? Quando a gente espirra lá, eu consigo enxergar aquilo ali, mas ao mesmo tempo, de repente, ele desaparece, né? Então, ao mesmo tempo que ele não está disperso, ele está. Olha que louco, né? O intermediário. E é um gás, beleza? É emulsão, que é o exemplo da maionese, tá? A espuma, que é a própria espuma de barbear, também é um coloide. O sol, que é um chamado de um típico, é um exemplo, né, de coloide, que é o sangue. O sangue é um tipo de coloide, tá? E o gel, que é a gelatina. Para pensar, como é que você faz a gelatina? Você vai misturar então a água quente com a água fria e vai colocar o pozinho. De repente, aquele pozinho que está ali dentro, você não consegue mais enxergar, mas ele está ali dentro. Então ele é um processo de intermediário mesmo, por isso que é um sistema coloidal. Outro exemplo é a neblina. Legal? Então a neblina, cara, olha que louco isso. Você enxerga a neblina, mas de repente você não enxerga mais. Quando você está nela, parece que ela não está mais ali, né? Então você enxerga ela antes de entrar. Quando você está nela, você enxerga com dificuldade, depois você passa nela, então é uma coisa bem louca. A neblina é um exemplo muito clássico de coloide. Beleza, gente? Então é só para a gente entender como que eu classifico um coloide, como que eu classifico uma mistura homogênea e como que eu classifico uma mistura heterogênea. Legal? Para a gente separar bem legal aqui, vamos começar com a homogênea. Homogênea a gente vai chamar de solução, que é o solvente mais o soluto, e ele vai apresentar apenas uma fase. A mistura heterogênea nós vamos chamar de suspensão, porque eu vou ter mais do que uma fase, 2, 3 fases, 4 fases, não importa.
e eu vou enxergar a olho nu essa diferença, né, de fases, e o sistema coloidal, que eu vou chamar de disperso e dispersante. Beleza, gente? Tranquilo? Então nos vemos na aula 6, lembrando sempre de fazer os exercícios que está aqui na plataforma e também baixar o material de apoio para acompanhar as nossas aulas. Tranquilo? Então, até mais!